Bom dia, pessoal, tudo bem? Ainda bem que hoje é sexta-feira. Eu estou mega atrasada para o trabalho, já acordei mais tarde, estou devendo 1000 horas na biometria, já devia estar lá há muitos minutos. Mas eu acordei com uma coisa muito forte no meu coração que já estava, assim, fermentando no meu coração há muito tempo, sabe? E os versículos foram vindo na minha cabeça e eu achei correto diante do Senhor priorizar a gravação desse vídeo. Eu me sinto aqui pisando em terreno minado, mas o chamado que Jesus nos faz não é para que nós nos sintamos confortáveis, mas que nós sejamos obedientes. E essa mensagem é muito importante. O Senhor Jesus precisa ser conhecido, Ele precisa ser conhecido. E esse movimento todo meu de começar a fazer vídeo começou, assim, mais ou menos no final da... É um processo, né? Não tem data exata que começa e tal, mas eu lembro que eu tava assistindo o final da Copa do Mundo e eu vi a gana... Eu tô coçando o nariz porque é muito gato. A gana com que os jogadores estavam correndo atrás da bola e tentando fazer gol e o cronômetro correndo, aquele senso de urgência veio como um recado para mim. Nós estamos na prorrogação do segundo tempo da Copa do Mundo, sabe? E o que está em jogo é muito sério, né? Eu, por muitos anos, vivi assim, pensando, mas eu tenho muito tempo pela frente, eu faço isso depois. É uma mentira, isso é uma mentira. Em nenhum lugar na Bíblia ela nos ensina a agir com esse tipo de raciocínio. Você vai ter muito tempo. Não, não existe isso, não existe isso, sabe? A gente precisa remir o tempo, a gente precisa agir. Em suma, o que eu tenho a dizer é uma mensagem às pessoas que são católicas. Eu faço isso com todo o respeito às pessoas que são católicas. Inclusive, eu confesso a vocês que existe no meu coração uma ansiedade que eu coloco desde já diante do Senhor aqui ao vivo em relação ao mal-estar que isso provavelmente vai causar a pessoas que eu amo muito. Mas o Senhor tem me mostrado que nós não temos que tentar agradar, sabe? Não deve ser o foco da nossa intenção do coração agradar às pessoas, e sim ao nosso Senhor. E Ele há de me sustentar em todos os momentos, porque eu preciso desesperadamente dEle. Muito bem, antes de começar eu vou fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, eu creio que o Senhor deseja que nós façamos o nome do Seu Filho conhecido, que essa é a Sua vontade, que todos sejamos salvos por Ele, porque não existe outro caminho. Eu preciso que o Senhor me sustente, eu preciso que o Senhor me guarde e eu preciso que o Senhor realize a obra, porque esse papel é só seu. Só o Senhor é capaz de abrir as portas para que a palavra seja recebida. Eu não sou capaz disso, o Senhor em nenhum momento nos delegou esse papel. O que o Senhor disse foi que nós saiamos e façamos discípulos, que nós preguemos a sua palavra. Então eu peço que o Senhor use comigo de misericórdia, não permita que eu fale nenhuma coisa contrária à sua palavra, me conceda ser fiel à sua palavra, porque a sua palavra é a verdade. E as pessoas só vão recebê-la enquanto tal, se o Senhor operar o milagre. Então, desde já eu coloco tudo nas suas mãos, eu coloco o coração de cada pessoa nas suas mãos, e eu te peço ajuda para que eu saia da frente, para que o Senhor realize a obra. Porque, como eu ouvi uma vez, o melhor que o cristão pode fazer é sair da frente e deixar o Espírito Santo agir. Nós não somos os protagonistas, Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. E o Senhor é o autor e consumador da obra. Então tem misericórdia do seu vaso, tem misericórdia do seu instrumento falho, mas aprove ao Senhor revelar a sua glória na nossa fraqueza. Então faça o seu caminho, Senhor. Em nome do seu Filho eu peço. Amém. Nós vivemos um tempo
no qual o lema é basicamente que nós devemos respeitar as convicções dos outros. Eu discordo. Nós devemos respeitar e, mais ainda, nós devemos amar o dono, quem está portando a convicção, simplesmente porque ele é sagrado. Nós, humanos, somos nada menos do que sagrados. Então, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Deus Altíssimo, né? Deus, quando fez o mundo, ao final de cada dia, quando ele fez todas as outras coisas, ele disse e viu que era bom. Quer dizer, ele viu que era bom e viu que era bom, mas quando ele nos fez a sua imagem e semelhança, ele viu que era muito bom. Nós temos um valor que nós não conseguimos alcançar. Nós temos um valor que nós não temos ideia. O mundo tenta banalizar a vida humana. A gente ouve falar de mortes de milhões de pessoas como se fossem moscas, assim, vira uma coisa corriqueira. A gente não tem ideia do valor que nós temos. Então, que o Senhor tenha misericórdia e nos mostre o valor que nós temos, porque quando a gente sabe o valor que a gente tem, a gente sabe o valor que o outro tem também. Então, Deus é que faz a obra de amar o outro através de nós, sabe? O Richard Wurmbrand, né, que ficou preso lá há 14 anos sendo espancado no regime comunista porque ele era cristão, ele olhava para o irmão de cela ensanguentado, coberto de fezes, porque era assim que eles ficavam, e ele olhava para essa pessoa como sagrada, porque ele olhava ele olhava para a pessoa e pensava o que ela seria dali a pouco no reino de Deus. Então é assim, a gente tem que ter a perspectiva do eterno nos nossos corações, porque se a gente fica preso só no aqui e agora, no imediatismo e na banalização, você vai sempre julgar a pessoa pelo fora que ela deu ali naquele momento. Por que a gente não perdoa as pessoas quando elas falam uma coisa que a gente não gosta, como a gente perdoa um familiar que a gente conhece, que a gente ama, que sabe que, pô, falou, deu um fora ali, mas vou relevar. São sagradas igualmente, a pessoa na rua é tão sagrada quanto o seu pai, sua mãe, né? Mas só o Espírito Santo faz o milagre de revelar e eu careço que ele faça esse milagre em mim também. Muito bem. Então, quando dizem, a gente tem que respeitar a convicção do outro, não, a gente deve amar o outro porque ele é sagrado e a mentira deve ser contestada. Para toda mentira existe a verdade está na Bíblia. E outra mentira que é falada é assim, como se toda vez que a mentira fosse confrontada, né? Toda vez que uma frase é confrontada, você odeia quem tá falando diferente de você. Não, sabe? Não é isso que a Bíblia ensina. Nós somos irmãos, estamos tudo igual, tudo nivelado do mesmo jeito. E eu vejo que quando um irmão exorta o outro, quando uma pessoa exorta a outra, é como um irmão que fala pro outro, veja, não enfia o garfo na tomada, porque eu já fiz isso e não foi bom. Ou, não vá por aí, porque o nosso pai falou para não fazer isso, não é bom para você. Então, por que toda contestação tem que ser vista como ódio, sabe? Se você não aprova determinada coisa que o outro faz, necessariamente você odeia a pessoa, ou você está contestando, sabe, a ideia ou a atitude por amor. Por que ninguém acredita que quando uma atitude é contestada, isso pode ser por amor? Que mentira, que não pode. Claro que é, né? Quem é pai e mãe sabe muito melhor que eu. Tá brigando com o filho o tempo todo, né? Por quê? Porque veio fazer coisas que não são boas pra ele. Em suma, claro que todos têm a liberdade de fazer o que achar por bem fazer, como eu fiz tudo que eu achava por bem que eu devia fazer, e se alguém viesse me contestar, provavelmente eu não ia dar ouvidos, ou se eu fosse dar ouvidos, ia ser porque o Espírito Santo me abençoou, sabe? Então, assim, então cada um tem a liberdade de agir como deve, tá? Como eu também já tive, mas eu, Maria Emília, eu já não tenho. O Senhor tá fazendo essa obra em mim de me tirar a liberdade de ficar calada e de fingir que eu não tenho nada com isso, porque eu sou escrava dele, Cristo. Paulo, em Romanos 1, capítulo 1, disse que ele é escravo de Cristo. Ele usou um termo que na época era tido como muito indigno, né? E
o meu desejo, eu não sei o que vocês desejam para vocês, mas o desejo que eu tenho para mim é que eu tenha essa revelação perfeita no meu coração. A quem eu sirvo, sabe? Quem é o dono da minha vida? Afinal de contas, quem me comprou foi ele. Eu creio completamente que ele me comprou. Muito bem. Então, assim, que a vontade dele seja feita, que ele tenha misericórdia de mim, né? Para que eu faça a vontade dele. Muito bem. A questão é, muitas pessoas, né? Acho que especialmente católicas, eu não sei se outra religião também faz isso, eu não sei. Mas enfim, muitas pessoas focam em Maria como centro da religiosidade, como centro, como assim, como uma forma de acesso a Deus, né? E eu vi uma vez, por exemplo, numa camiseta escrito: pela mãe chegamos ao filho. Eu não disse nada, mas isso ficou no meu coração, assim. E é sobre isso que eu gostaria de tratar nesse vídeo. Com todas as falhas que vocês já sabem que vão ter de ligar uma frase na outra, de ligar uma coisa na outra, mas Deus é poderoso para fazer a mensagem ser transmitida e eu vou melhorar, se Deus quiser, com o tempo. Tá. Em Lucas, capítulo 1, versículo 48, Maria disse: porque Deus atentou na baixeza da sua serva, pois eis que olha o poder das palavras dela, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Fato, Maria, o que você falou virou a realidade. Você é bem-aventurada. Bem-aventurada. A intimidade que Maria teve com Cristo, o relacionamento, a natureza do relacionamento que Maria teve com Cristo foi singular. Ninguém mais teve. E Maria enfrentou barras por amor a Cristo que nós não temos ideia muitas vezes. Porque teve um salmo de Davi, né, no qual ele faz a profecia, né? Que ele fala que Jesus era motivo de... Ih, eu tenho que fazer uma coisa, peraí, rapidão. Não pode. Espera, neném, espera. Gente, desculpa, mas deixa eu só aproveitar, já que eu fui interrompida mesmo. Uma dica, ó, se você tem gato, você pega... Isso aqui custa quase nada. Você pega uma garrafa, você faz um furo pequeno, aí você bota uma ração especial que as gatas gostem muito e elas vão brincar o dia inteiro com isso. Desculpa. Tá. Onde é que eu tava? A gente não tem ideia das barras que Maria teve que aguentar, assim, que teve que sustentar por amor à missão que ela recebeu. Davi fez a profecia dizendo que Jesus era motivo de piada para os bêbados que ficavam sentados perto do templo, porque eles faziam piada, faziam música chamando Jesus de bastardo. A esse tipo de situação o nosso Salvador teve que passar para comprar a nossa filiação perfeita diante de Deus. Então, para a gente ser chamado filho de Deus, a missão de Cristo aqui, o sacrifício dele aqui incluiu, assim, humilhações como essa. E é claro que a tensão familiar não ficou só nele. Imagina Maria. Imagina como é que Maria se sentia quando via esse tipo de situação, o filho dela sendo chamado de bastardo. Como é que vocês acham que isso, né? Então, assim, quem muito ama, muito sofre. Maria amou a Cristo e muito sofreu por ele. Imagina como é que foi o coração de Maria quando Jesus estava sendo crucificado. Maria precisa ser estudada, assim, as palavras dela na Bíblia, sabe? Como todos os outros. Mas, em nenhum momento, isso eu vou falar com todo respeito e com toda sinceridade diante de Deus, em nenhum momento foi dada a Maria a missão de ser intermediadora. Muitas pessoas falam, se pedir para a mãe, o filho vai ser mais condolente e tal. Gente, o que Jesus nos negou? Em que momento Jesus restringiu nosso acesso a ele? Ele morreu literalmente de braço aberto para receber todo mundo. O chamado dele foi, vinde a mim. Ele não falou, vai na minha mãe, talvez você tenha uma chance de falar comigo. Gente, o WhatsApp de Jesus está online 24 horas por dia, 7 dias na semana. Se a gente não manda mensagem para ele, se a gente não fala com ele no nosso espírito, no nosso coração, é porque a gente não quer. Mas o recado ele deu, a palavra dele foi clara. Eu estou do seu lado todos os dias, o tempo todo. Fale comigo, vinde a mim. Jesus falou, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade, a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vem a mim senão por Maria. Lá no meu trabalho, eu tava falando mais cedo de eu estar devendo 1 bilhão de horas, eu já tô atrasada e tudo mais. Eu observei uma coisa interessante. As pessoas estavam juntando horas na biometria com a intenção de usufruir depois, né? Tipo, faz hora extra, depois pode tirar uma sexta-feira, pode viajar e tarará. Por desconhecimento das regras, muitas pessoas juntaram um saldo de horas enorme e depois descobriram que não transmitia de um ano para o outro. E elas não apenas não tinham saldo positivo, como estavam devendo. E a revolta foi enorme, a tristeza, o prejuízo foi enorme. Eu nunca passei por isso, porque eu sempre estou devendo. Juntar a hora para mim é um negócio assim de outro planeta. Gente, vocês têm noção do que é você apostar suas fichas de uma maneira errada? Você dedicar suas horas, suas orações de uma maneira que não está na lei? Essa lei não é minha, eu não estou inventando. Por favor, não acredite em nada que eu estou dizendo, vá ver se é verdade. Na Bíblia fala, Paulo falou, os bereanos foram os melhores, porque eles não acreditavam em nada que eu falava, eles iam na Bíblia para conferir se é certo, entendeu? Então, por favor, não acreditem no que eu estou dizendo, vão conferir na Bíblia, vão ver na Bíblia se tem algum lugar no qual Maria, essa mulher digna de ser chamada bem-aventurada, porque ela foi. Mas em nenhum lugar foi dado esse papel a ela. Jesus cumpriu o papel de maneira perfeita. Pensa no seu coração, assim, pede a Deus para revelar no seu coração em que Jesus deixou a desejar, sabe? O que pode Jesus ter feito, sabe? Para não merecer absolutamente todo o nosso anseio, todo o nosso... a nossa comunicação foi feita para ser para Ele, entendeu? Maria teve a função dela única, mas não foi essa. Mas assim, eu vou citar vários trechos da palavra e Deus é poderoso para abrir as portas, para fazer com que a palavra dele, né? Ele fala, nenhuma palavra voltará para mim vazia, tornará para mim vazia. Assim como a chuva cai do céu e ela faz prosperar, assim será minha palavra, ela não tornará para mim vazia, antes prosperará naquilo para o qual eu a designei. E eu peço a Deus para ser misericordioso com todos nós e que faça a palavra dele prosperar, multiplicar, frutificar. Só Ele pode fazer isso. Eu não posso fazer isso e me dá um descanso enorme, inclusive, saber que eu não posso fazer isso. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 4 a 6, diz assim, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Gente, eu não estou inventando, olha o que diz 1 Timóteo 2, há um só mediador entre Deus e os homens, um só para fazer o intermédio, para fazer a ponte. Jesus é a porta, Jesus é a ponte que nos leva de volta ao Pai. Deus não aceita nada que não seja por intermédio do Filho dele. Tudo na Bíblia mostra exatamente isso. A gente não tem que inventar, Quantas vezes meu chefe me ensina um procedimento, eu não sei o que acontece na minha cabeça, que eu, na hora de executar, eu quero seguir outro caminho, que eu quero inventar, eu quero olhar outra coisa, eu quero... Gente, por quê? Por que a gente faz isso, né? Se a linha é reta, fala, é assim, por que você inventa? Depois, para corrigir, João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, ele não disse eu sou um caminho, eu sou o caminho, artigo definido, isso de gramática eu aprendi, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ele não fez exceção, ele não abriu um parênteses, tirando fulano, beltrano, nananana, não, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6, olha só, o que a própria Maria, essa mulher maravilhosa que sofreu muito mais do que a gente sabe, muito mais do que a gente imagina, passou por situações muito mais difíceis do que a gente imagina pela missão, pelo valor da missão que ela recebeu. Olha o que saiu, vamos aprender com ela. Se o nosso coração está sendo atraído por esse nome, vamos aprender com esse nome. O que Maria fez? O que Maria falou? João 14,6, sua mãe disse aos servos, fazei tudo quanto ele vos disser. Maria está falando, galera, só obedece.
Hashtag só obedece. Obedece a quem? A Jesus Cristo. Ela sabia que o milagre da transformação, ela sabia que o que ela precisava lá, que era a transformação, que era o vinho que tinha acabado, e aquele problema ela sabia, eu vou botar na mão do meu filho, eu sei muito bem que ele dá conta do recado. E como é que o milagre acontece? É quando a gente obedece. É a minha intenção aqui ao vivo, nesse vídeo. É o que todos nós devemos fazer. Fazei tudo quanto ele vos disser. Obrigada, Maria, pelas suas palavras sábias, iluminadas pelo Espírito Santo, por nos apontar para Cristo. Toda seta que aponta para Cristo é uma seta verdadeira, uma seta correta. A Bíblia, toda ela é uma seta que aponta para Cristo. Toda a Bíblia, ela é a revelação da glória de Cristo. Por quê? Porque aprove a Deus revelar toda a sua glória pelo Filho. Aprove a Deus botar o Filho dele no centro de tudo. Os planetas não giram em torno do Sol? Jesus, assim como o Sol está no meio, todos os planetas orbitam em perfeita ordem, para tudo funcionar bonitinho, Cristo Jesus está no centro do sistema solar espiritual, digamos assim, para que todas as outras coisas orbitem em torno dele, no seu devido lugar. A Lua não pode chegar, não, eu vou ficar no lugar do Sol. Não existe isso. Aí eu botei aqui a pergunta que eu já comentei há pouco, mais cedo, né? Em que Jesus deixou a desejar para que nós nos dirijamos a outro? Às vezes, né, a gente está numa situação, a gente tenta ajuda com um, não funcionou, vou tentar outro. Quando foi que Jesus deixou a desejar? Nunca. Não quer dizer que ele vai fazer tudo do nosso jeito, do jeito que a gente quer, porque a sabedoria dele é maior que a nossa. Quem é pai e mãe sabe melhor do que eu, que muitas vezes o filho pede uma coisa que não tem nada a ver você conceder, mas a ele deve ser dirigida toda a súplica. Aí eu comentei, o que ele negou para nós? O que ele deixou de entregar? Até a roupa dele foi tirada quando ele foi crucificado. Até a roupa. O que ele nos negou? Nada. E aí, em Mateus 11, 28, está escrito, Jesus disse, ixi, Maria, a bateria acabando. Achei que estava carregando. Ai, peraí. Está escrito, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí eu comentei, o acesso a Jesus não tem curva, não tem intermediário. Ele morreu na cruz literalmente com os braços abertos para nos receber. A Cristo foi dada toda a honra e toda a glória. Em Romanos 11:36 está escrito, portanto dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. 1 Coríntios 8:6. Para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, em um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem, olha só, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. Nós vivemos por intermédio de Cristo. Olha o que diz em Atos 17:28. Porque nele, Cristo, nele vivemos, nos movemos e existimos. Mateus 28:18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Gente, Jesus não é que nem o dono da empresa que você não consegue falar porque você é orelha seca demais, porque tem que se fosse o caso tinha que marcar reunião 15 anos antes porque a agenda dele é lotada. Não, Jesus é a autoridade máxima. A ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra e ele está conosco o tempo todo. Eu acho que em Isaías que está escrito, eis que habito o alto e sublime trono, mas eu habito também com o pobre e o contrito de coração. Mateus 3,17. E eis uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado, em quem muito me agrado. Deus falou dos céus, esse é meu filho amado, em quem muito me agrado. A ele ouvi, a ele escutai. Lucas 11:27. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher de entre a multidão, levantando a voz, disse, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Então veja, essa mulher levantou a voz e quis botar o holofote em Maria. Falou, olha,
É bem-aventurado o ventre que te trouxe os peitos em que mamaste. Mas Jesus disse antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Olha só, sim, Maria é bem-aventurada, mas não pelo fato de ter sido os peitos dela que amamentaram Jesus e tal, o ventre dela que gerou Jesus, mas pelo fato de ela ter sido uma pessoa que ouviu a palavra de Deus e aguardou. E nós, como é que nós seremos bem-aventurados? Como é que nós somos bem-aventurados? Quando nós ouvimos a palavra de Deus e aguardamos. Então, eu vou terminar o vídeo, que eu tô aguentando de coceira no nariz e atrasadíssima. Sejamos bem-aventurados, ouvindo a palavra de Deus e aguardando. A palavra de Deus não é minha, ela é de todos nós. Ela tá aí, ela é um banquete para ser consumido diariamente, desfrutado diariamente, tá? Eu peço a Deus para que abençoe o coração de todos que receberem essa mensagem e que abençoe principalmente o meu. A primeira pessoa por quem eu tenho que rezar todos os dias sou eu preciso mais, para que Ele use comigo de misericórdia, não me deixe ser covarde, porque, olha, por muitos anos aí eu via alguma coisa e não falava nada, porque eu não queria confronto, eu não queria, né, não queria gerar polêmica e tal, mas Jesus só fez isso. João Batista foi ousado, falou logo pro rei, não te é lícito possuir a esposa do seu irmão. O que aconteceu com ele? A cabeça dele foi entregue numa bandeja, entendeu? Jesus, de falar a verdade, o que aconteceu com ele? Morreu crucificado, sabe? Que o Senhor tire do meu coração completamente todo medo, toda preocupação em relação à aprovação dos homens. Eu quero agradar aquele que é a minha paz, eu quero agradar aquele que me fez. Eu não quero meu galardão, assim, eu não quero ser aprovada pelas pessoas ao meu redor por falar o que todo mundo quer ouvir. Eu quero ser aprovada por Deus, eu quero a minha recompensa no céu, onde nenhuma traça corrói, onde nenhuma traça corrói, onde nenhum ladrão rouba. Eu quero a perspectiva da eternidade com Deus cada dia mais concreta no meu coração, para que esse mundo aqui fique em segundo plano, porque esse é o lugar dele, entendeu? Eu não quero viver botando esse mundo em primeiro plano e céu, aquela ideia distante. Não, o céu vai chegar daqui a pouco. Gente, o tempo tá passando que a gente não tá vendo, é final de Copa do Mundo. Muito bem, em suma, eu vou fazer uma oração de fechamento. Meu Senhor, Deus e Pai, muito obrigada pelo que o Senhor acaba de nos conceder, de me conceder. Faz o milagre, Senhor, faz o milagre, porque seu é o poder, a honra e a glória. Tem misericórdia de mim, faz o que o Senhor tiver que fazer, faz a sua obra, realiza a sua vontade na minha vida, em primeiro lugar eu peço por mim, e realiza a sua vontade na vida dos seus filhos, a quem o Senhor tanto ama. O Senhor ama tanto que o Senhor deu a sua joia preciosa. O Senhor deu o seu filho. E eu ouso conjecturar que o Senhor sofreu mais ainda do que Cristo no momento da crucificação, porque o Senhor assistiu o seu filho sofrer. E o Senhor, com uma palavra, podia ter feito tudo parar, podia ter incinerado todo mundo ali para salvar seu filho, mas o Senhor não fez isso. O Senhor, na sua infinita sabedoria e glória e poder, o Senhor permitiu que o seu filho sofresse até a última gota, tomasse até a última gota do cálice, da pena que era nossa, que foi aplicada nele, para que nós fôssemos achados dignos de estar em pé diante do seu trono. É pela honra e pela glória do seu filho. Chama os seus filhos, Senhor. Chama os seus filhos, chama aqueles que são seus. Cumpre a sua vontade. Faça a sua vontade aqui na terra, assim como ela é feita no céu, sem barreira, sem impedimento nenhum. Em nome do seu filho eu peço, amém. Agora é hora de trabalhar com a cara assim, né? Eu vou ali dar um up na make. Obrigada, bom fim de semana, boa sexta-feira. Agora vamos trabalhar.